Olá pessoal, aqui quem fala é o Engenheiro Agrônomo André Futman do canal Plantas é Mistério e do André Futman Plantas. E agora eu vim para apresentar para vocês, gente, e falar um pouco dessa planta aqui que vocês estão vendo na minha mão. Conhecem ela? Não conhecem? Não estão reconhecendo quem é? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui mais de pertinho nela agora, ó. Vocês verem as suas florzinhas, olha só. Tá aqui, ó, são florezinhas bem pequenininhas. E aí, agora conseguem conhecer? Não? Se vocês conhecem, deixa aqui no comentário, gente, tá bom? Antes de prosseguir com o vídeo. Não conhecem? Vamos conhecer agora também. Pois bem, gente, essa planta aqui, ó, com essa florzinha que não dá nem para chegar muito perto porque é muito pequenininha, ela é uma parente das róias, das flores de cera e outras da mesma família. E o nome dessa planta é Dischidia, gente. Mais precisamente, essa aqui é a Dischidia ruicifolia, uma prima bem próxima das flores de cera, planta relacionada com flores de cera. E agora nós vamos ver aqui nesse vídeo, gente, as fases do desenvolvimento, vamos ver o jeitão do vegetal dessa planta e, por fim, dicas gerais de cultivo, gente. Uma plantinha muito tranquila, então bora começar o vídeo. Fase do desenvolvimento da Dischidia ruicifolia, gente. Bom, para começar esse vídeo aqui, vocês observem, é uma plantinha pequena, de pequeno porte e pendente, né? É uma pequena flor de cera, com as flores individuais, das florzinhas bem discretas, pequenininhas e de forma individual ao longo do seu ramo aqui, como vocês podem ver, né? Pois bem, a floração da Dischidia ruicifolia, ela se concentra normalmente entre a primavera e o verão, mas o auge da floração em geral se concentra no auge do verão. Nós estamos aqui em janeiro, dia 26 de janeiro hoje, tá bom? 26 não, isso, 26 de janeiro. E essa é uma planta que o seu auge é agora, a floração. Então, até ela ainda vai colocar mais flores aqui, pessoal. Ela ainda está só no início. E quando ela está toda florida, ela fica toda... Essa aqui até caiu porque já estava passando, mas as florzinhas vai espaçando aqui, então vai ficando toda cheia de florzinhas saindo aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, outra aqui, vai vindo mais aqui, tá bom? Então ela vai ficando toda cheia de florzinhas bem pequenininhas, né? Muito bonitinha, bem discreta. E o seu vegetal é muito simpático, é muito charmoso mesmo, bem elegante. E é uma plantinha muito bacana, gente. Então, a gente viu, a sua floração acontece geralmente no verão, principalmente no auge do verão, tá bom? E é uma flor que dura poucos dias, gente, tá bom? A flor dela não dura menos de uma semana, são bem poucos dias mesmo, mas como ela vai emitindo novas flores ao longo do tempo, ao longo da temporada de floração, então é uma planta que quando está no auge da floração, ela fica toda cheia de florzinhas aqui na parte de trás do vegetal e fica bem bonito mesmo, fica um conjunto muito bonito. Individualmente, realmente ela não é a flor mais chamativa, mas no conjunto ela realmente fica muito bonitinha, tá bom, pessoal? Então, esse é o comportamento dela. E aí, nos meses mais frios do ano, a tendência é que ela não floresça, tá? Ela não emita suas florações. E como é que é o comportamento dessa planta? O comportamento dela é bastante simples, gente. Vocês vão ver. É uma planta de hábito pendente, tá? Ela é uma planta pendente. Ela não é trepadeira como muitas róias são. E também algumas disquídeas também, outras espécies de disquídea. Sim, tem também disquídeas trepadeiras, tá? Mas no caso da ruicifolia, ela é uma planta pendente, ou seja, ela não emite chicote, ela não procura uma estrutura para se fixar. E sim, seus ramos vão caindo, como também vocês podem ver nessa outra aqui, ó. Tá aqui, ó, os seus ramos vão caindo e ela vai sempre ficando pendurada e ramificando cada vez mais, gente.
tá bom? Então essa é o comportamento da disquídea. E além dela ter esse crescimento pendente, que vai sempre crescendo de forma quase que constante, ela vai crescendo, podendo ser um pouco mais rápido ou mais devagar, dependendo da época do ano. Ela também ramifica bastante, como vocês podem ver, principalmente na sua base, gente. Ela ramifica principalmente próximo da base, ó. Então, ela fica com bastante ramos compridos, que podem também ramificar. Mas ela tem uma tendência natural de ramificação na base. Como vocês podem ver aqui, ó, vários ramos novos vindo da base, crescendo primeiramente para cima e depois eles vão arqueando e ficando nessa configuração aqui, ó, pendente, ó. Como vocês podem ver, ó, pendente aqui, ó. Bacana, né, gente? Muito show. Muito bonitinha mesmo. E como muitas flores de cera, né? Nos períodos mais quentes do ano, essa planta tende a ter um crescimento bem acelerado. E realmente acelerado para o padrão de uma flor de cera. É uma planta que cresce rápido e enche vaso relativamente rápido, tá? E nos meses mais frios ela cresce, mas o crescimento é mais devagar, demorado, ela não cresce com tanta exuberância como nos períodos quentes do ano, tá bom? Além de que quando o local é muito frio, ela pode simplesmente estagnar, parar de crescer, tá bom? Então, gente, esse é o comportamento, vocês viram, é bastante simples. Esse é o comportamento básico de crescimento dessa planta. Ela vai ramificando e os ramos vão crescendo progressivamente ao longo do ano e eles não param de crescer, tá? Eles vão estar sempre em crescimento ao longo do ano, ou mais devagar ou mais rápido, até que a ponta seja perdida, obviamente, e muita ramificação na base. Isso é o que acontece o ano inteiro, gente, então é muito tranquilo, bom? E agora que a gente falou do comportamento, das fases do desenvolvimento dessa planta, que realmente é bastante curtinha, porque ela se desenvolve quase que igual durante o ano todo e rápida. Vamos conhecer um pouquinho mais do jeitão do vegetal da nossa Dischidia ruicifolia, gente? Vamos lá? Jeitão do vegetal da Dischidia ruicifolia, gente. Bom, para começar, como sempre, vamos às suas raízes, né? Vamos ver as suas raízes. As raízes da rucifolia, gente, da Dischidia, é como nas flores de cera, nas róias e nas Dischidia de modo geral. São raízes finas e bastante ramificadas, tá? Delicadas, que vão se espalhando pelo substrato. Não é um enraizamento tão abundante, mas dá para observar bem as suas raízes aqui, tá bom? Ao longo do seu ramo que vocês podem ver aqui, do caule, vamos ver se a gente acha algum exemplo, podem e costumam sair pequenas raízes. Deixa eu ver se aqui tem algum exemplo que dá pra gente ver bem, ó. Tem sim, ó, tá vendo? Pequenas raízes podem sair do seu ramo ao longo do seu ramo, ó. Então vocês podem ver várias raízes aparecendo aqui. E além disso, quando essas raízes encostam em alguma superfície, seja um substrato, seja um local que para ela sustentar e tudo, essas raízes começam a se desenvolver e se fixar nesse substrato novo, tá bom? Então, isso que acontece. E isso já nos diz que é uma planta que enraiza com extrema facilidade. Tá bom, gente? Então, a gente já viu as raízes da Dischidia, muito parecido com as róias de modo geral, não tem tanta diferença assim. Das raízes, a gente passa agora para o seu caule, gente. Vamos lá. O caule das Dischidia ruicifolia é um caule predominantemente herbáceo, podendo ter uma consistência mais lenhosa próxima da sua base. Ó, podemos ver aqui, quando ele é mais antigo, ele fica com a consistência mais lenhosa, gente. Mas tirando essa base mais antiga, no geral, o seu caule é bastante herbáceo, flexível, mas não tão molenga assim, tá? Se forçar muito pode quebrar, embora ele seja bem flexível. Então vocês estão vendo aqui, mais lenhoso na sua base e o restante dele é completamente herbáceo.
Então, vocês podem ver, predominantemente herbáceo, o caule da Dischidia ruicifolia. Além de, como eu já falei, ele é bastante ramificado na base. Ela cresce os ramos bem compridos, mas a sua base é bastante ramificado, ramificando principalmente próximo à base. Bom, continuando aqui no caule ainda, os seus entrenó, pessoal, é o espaço entre um nó e o outro nó. E o nó é o local de onde saem as folhas, de onde se inserem as folhas, como vocês podem ver aqui, ó. Então, o espaço entre uma região de onde saem as folhas e a outra é chamado de entrenó. No caso de Dischidia ruicifolia, esse entrenó ele é bem estreito, bem curtinho, então forma um conjunto harmônico das suas folhas, né? Muito bonito mesmo, porque é uma folha quase que encosta na outra, como vocês podem ver aqui, ó, se afastando um pouco mais para a ponta do ramo. Bacana nisso, né, gente? Isso dá confere ao vegetal dessa planta um charme, uma elegância toda especial, o que justifica dela valer a pena demais ser cultivada, tá bom? Do seu caule, a gente passa agora para... continuando o seu caule aqui, para finalizar, ele vai crescendo, mas ele não emite chicotes, tá, pessoal? É um caule pendente, que não emite aquele chicote de fixação, igual muitas flores de cera fazem, que é aquela porção do caule mais fino, mais flexível e que fica procurando estrutura para se fixar e subir, tá bom? Essa planta não faz isso, ela não emite esse chicote. Simplesmente ele vai crescendo, folha, 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 direto até que uma hora ele para de crescer e aí vem ramificação lá na base, ou ele continua crescendo. Bom, folhas, pessoal. As folhas dessa planta são folhas com tanto o caule como todo o resto da planta é bem fininho. As folhas não poderiam ser diferentes, né? As folhas dessa planta são pequenas, elas têm um formato de coração, a gente pode ver aqui, ó, na variedade comum dela. Ela tem formato de coração, olha só, isso confere também a essa planta um aspecto muito elegante, muito bonito, esse formato de coração que essa folha dele tem, ó. Aqui na variegata também, formato de coração, a gente pode observar bem. Isso confere a essa planta realmente um charme todo especial, pessoal. Olha só. E, no caso, elas, como as outras róias e tudo, são duas folhas por nó, ó. Aqui tem um nó, de onde saem duas folhas por cada nó, tá bom? Então, sempre saindo duas folhas por nó. É o padrão da Dischidia ruicifolia e outras também, tá bom? Ó, vocês podem ver aqui, sempre um parzinho de folha saindo de cada nó. Ainda continuando na folha, ela é uma folha suculenta, né? Uma folha bem carnosa, bem durinha, grossa, né? Uma folha bem dura mesmo, como demais suculentas de modo geral. E, no caso da variedade comum, a gente pode notar, e aqui é bom que está bem do lado, ó. Ó, minha mão, vou ficar na mesma, tentar manter a distância. A variedade comum, as folhas são maiores do que na variedade variegata, ó. Vocês podem notar aqui, ó, o comparativo das duas. A variedade comum tem a folha quase que o dobro do tamanho da variedade variegata. Isso é fácil também de entender, né, gente? A planta variegata, como ela tem uma área de fotossíntese na folha muito menor, fatalmente ela vai crescer menos, o vegetal dela é menos desenvolvido, demora mais para desenvolver do que uma planta que tem toda a área da folha verde, que consegue trabalhar e fazer fotossíntese, tá bom? Então, basicamente é isso. Por isso que a variedade comum normalmente fica um pouco mais robusto o vegetal. Mas no caso da ruicifolia, ambas as variedades têm um crescimento muito bom e bem acelerado, tá bom? Tanto que vocês podem ver aqui que a variegata está até maior do que a variedade comum. Bacana, né, gente? Continuando ainda nas folhas aqui, na porção nova do caule aqui,
nós podemos notar que as primeiras folhas tendem a ter uma coloração que, quando está numa condição de uma luz mais intensa, ela pode ficar um pouco mais acobreada, avermelhada, o que dá mais um charme, mais um ponto positivo para essa planta. Podemos ver, ó, mais aqui, ó, as folhas novinhas, podemos ver aqui perfeitamente mais acobreada, com uma cor mais avermelhada, né? Fica até difícil porque ela é toda pequenininha, mas aqui, ó, vocês podem ver, ó. Aqui, ó, outra aqui, enfim. E no caso das variegatas, olha só o que acontece, pessoal, as folhas novas, elas podem sair um pouco mais rosadinhas e mais brancas, e depois vai adquirindo mais verde. Olha que interessante isso, né? A gente pode ver aqui, ó, que elas saem mais branquinhas, às vezes metade branca, metade verde, às vezes meio rosada, e depois elas vão ficando mais coloridas. Olha esse outro exemplo aqui no outro vaso, gente, agora. Olha esses exemplos aqui, pessoal, ó. Observe esse daqui também, ó. Olha como o ramo novo, né? As folhas novas estão bem branquinhas. Depois a tendência é ficar mais esverdeada, né? Esverdear mais, ficando como aqui. Basicamente só as margens da folha variegata, tá bom? Mas quando nova, olha como fica. Vejam esse outro aqui também, ó. Esse outro aqui também é a mesma coisa. Olha que bonito. Olha só como as folhas ficam, ó, a pontinha bem rosadazinha e branca, e depois ela vai adquirindo mais a tonalidade verde. Então, né? Muito bonito, né, pessoal? Muito bonito mesmo as disquídeas ruicifólias, né? A gente já viu a folha. Agora da folha, vamos passar para a sua floração. Vamos lá? Vamos à sua floração, pessoal. Bom, aqui eu não estou falando muito de inflorescência para depois falar de flor. Primeiro porque ela é uma inflorescência do tipo uniflora, ou seja, apenas uma flor. Então a gente nem considera como uma inflorescência, embora botanicamente é considerado, tá? Uma inflorescência uniflora, não um conjunto. E a sua flor, ela aparece de forma isolada, tá? Direto do caule aqui, como vocês podem ver, na base aqui do nó, junto a uma gema aqui, florífera, que sai aqui da base da folha, tá bom? Do nó. E, normalmente as flores, pessoal, elas vêm espaçadas, podem sair uma a cada nó, sequenciais, ou de forma mais espalhada, como vocês podem ver aqui, ó. Uma aqui, outra mais na ponta do ramo. E ela fica normalmente mais virada para a porção traseira das folhas, tá? Aqui é a parte de baixo das folhas, de trás, e aqui a parte da frente. Então ela está muitas vezes virado mais para trás da folha, tá bom? Então sempre tem que ficar de olho nisso. É uma flor pequena, né? Bem pequenininha. Eu não consigo nem chegar muito perto e dar muito zoom, porque ela realmente é muito pequena. Vocês podem ver o meu dedo e a flor. É uma flor estreladazinha, né? Bem estreladinha. E ela faz quase que um sinozinho, quase uma flor campanulata, né? Aquela que faz tipo uma campânula, um sinozinho, tá bom? Então vocês podem ver aqui. E a sua coloração é branca, durando poucos dias, gente. Não possui perfume, tá bom? Não possui assim um perfume perceptível, no caso da ruicifólia. E é bem pequenininha. E a planta, quando está bem florida, ela vai ficando toda pontilhada de florzinhas brancas ao longo do seu caule. Normalmente aparecendo mais na parte de trás. E normalmente a floração vem mais de um caule mais desenvolvido, mais maduro, como esse daqui, ó. É um caule que já está mais maduro, gente. Tá bom? Olha, é bem mais madurinho e não está mais tendo desenvolvimento. Ele já cessou seu desenvolvimento. Tá bom? Vamos ver aqui só para vocês conferirem que não é só a tipo que dá flor, não. Também temos flores que podem vir das variegatas. As variegatas também botam flor, deixa eu ver se eu acho aqui. E a flor da variegata é semelhante à da tipo, gente. É semelhante à da
variedade tradicional. Não tem nenhuma mudança aqui. Estou vendo se essa aqui tem flor para mostrar para vocês ou não. Vamos na que está florida lá para mostrar da variegata também. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um botão floral aqui. Na variegata, nesse caso aqui, ela já saiu para frente do caule. Então ela pode sair tanto para frente quanto para trás, dependendo da posição, tá bom? Então tem flor aqui, variegata também vai florir, pessoal. E essa é a flor da Dischidia ruicifolia variegata. É uma flor que chega a ser até difícil de da gente fotografar de tão miúda que ela é. Mas muito bonitinha, a planta é muito bonita, forma um conjunto muito bonito, gente. Tanto na sua versão comum, toda verde, quanto na sua versão variegata. E a versão variegata, ela fica às vezes até mais cheia do que a versão comum. Olha que lindo isso aqui. Muito bonito, né? E agora, pessoal, que a gente viu o jeitão da planta, vamos para as dicasinhas gerais de cultivo, rapidinho, gato passando. Vamos lá? Dicas gerais de cultivo da Dischidia ruicifolia, gente. Bom, primeiramente, as Dischidia ruicifolia, elas ficam ali, elas são originárias ali daquela região do Sudeste Asiático, pegando ali Indonésia, Malásia, Tailândia, aquela região ali, aquele miolinho ali do Sudeste Asiático, tá? Isso já nos diz logo que é uma planta de clima tropical, que vive em regiões tropicais, de florestas úmidas, muito chuvosas, densas, enfim, e calor. Ou seja, é uma planta que gosta de clima quente, gente. Então, a Dischidia ruicifolia a gente consegue cultivar ela tranquilamente na maior parte do Brasil. Claro que em locais mais frios podemos ter um pouco mais de dificuldade no seu cultivo, tá bom? Então, só ficando atento, ela não resiste a frio intenso demais e geadas. Nesse caso, ela precisa ser protegida quando tiver risco de acontecer isso, tá bom? Em geral, é uma planta muito fácil de cultivo, né? Uma planta bastante tranquila e de crescimento relativamente acelerado para o padrão das flores de cera. Uma planta que cresce rápido para o padrão das flores de cera, embora possa ter um início um pouco lento. Mas depois que começa, ela vai embora rapidinho. Quando você vê, o vaso já está desse jeitão aqui, gente. Em termos de luminosidade, essa é uma planta que precisa de ambiente com bastante claridade, tá? Luminosidade moderada para mais intensa. Então, no caso aqui, ela está num beiral de varanda, vocês podem ver, ela está aqui, embaixo dos catacetos, onde pega bastante luz e pega o solzinho fraco da manhã. Então, sim, muita luz o dia todo e um solzinho fraco da manhã é muito benéfico para essa planta. Ela não pode ficar muito sombreada, ela tem que ficar com mais claridade possível, só protegendo do sol forte para não queimá-la, tá bom? Mas o solzinho fraco da manhã, do final do dia, é benéfico para ela, com muita luz o dia todo. Se for embaixo no sombrite, um sombrite de 50% a 60%, com o sol filtrado o dia todo, é o ideal para essa planta. Em termos de ventilação e umidade, ela, como eu disse, gosta de bastante umidade, clima quente e ventilação moderada, nada de ventos fortes ou locais abafados demais. Ela já não gosta disso, tá bom? E agora, vasos e substratos, pessoal. Primeiramente, vasos. Como a Dischidia ruicifolia se trata de uma flor de cera, digamos assim, de pequeno porte, o porte dela é bem pequenininho, é uma planta fina, bem delicadinha, bem pequena, ela precisa de vasos pequenos, pessoal. Não precisa botar uma Dischidia num vaso tamanho 14, tamanho 15 ou tamanho 20 ou cuias grandes. Não. Ela é para vaso pequeno. Observe o tamanho desses vasos aqui. São vasos, eu acho que são vasos 10 aqui, nem 12. São vasos pequenos, ó. Vocês podem ver o tamanho dessa daqui. Ó, vasos de plástico são vasos pequenininhos, aqueles vasos de violeta, é o suficiente para essa planta. Vamos ver mais exemplos. Aqui a outro, ó, tudo vaso de violeta, pessoal, ó. Aqui vocês podem ver,
Aqui a outra variegata também. Tudo vasinho de violeta. Aqui, passando aqui mais uma variegata, ó. Esse vaso é até um pouco menor, mas olha só, tá crescendo já. Era um corte menor e já tá crescendo bastante. E o último para finalizar. Tá aqui também, ó, vasinho de violeta aqui, gente. Então, para as disquídeas russifólia, esse é o tamanho do vaso ideal para ela. Vasinhos do tipo violeta, tá? Aqueles vasinhos de violeta. É o suficiente, gente. Principalmente vasos de plástico, é o mais indicado para as disquídeas, para elas terem o melhor desenvolvimento. Se o seu ambiente for bem úmido, até o vaso de barro também provavelmente você vai conseguir um bom cultivo. Mas locais muito secos, é melhor estar usando os vasos de plástico, bem furado no fundo, para uma boa drenagem, tá bom? Quanto à questão de substrato. Substrato para elas vai seguir mais ou menos o mesmo que a gente usa para flores de cera de modo geral, tá? Substratos que sejam bem drenantes, que sejam ricos em matéria orgânica e evitem o uso de terra e areia mais uma vez, gente, pois nematóide prejudica essa planta também. Então, e ela não tolera substrato compactado, então tem que ser um substrato bem solto. Substratos do tipo florestal, floreira, por exemplo, como Top Garden floreira, que é a base de turfa, casca de pinos curtida, carvão e outros, funciona muito bem. Substratos que tem na composição turfa, perlita, casca de arroz carbonizado também funcionam muito bem, como os da Carolina Soil. Esses substratos normalmente elas respondem muito bem. E ou outras marcas. Mas não vão usar areia nem terra adubada, tá, gente? Para essa planta aqui não dá muito certo. Continuando. Regas e adubações. Regas. Essa é a planta que precisa secar entre uma rega e outra, pois ela não tolera encharcamento. Então, a gente vai regar a nossa disquídea quando o seu substrato já estiver praticamente seco. Esse aqui, por exemplo, já está na hora de molhar, já está sequinho já e já está precisando molhar. Inclusive, esse aqui já está precisando até trocar o substrato, mas daqui a pouco eu falo disso. Então, aquela regra de sempre que a gente usa para orquídea, para flores de cera e muitas outras. Secou completamente? Molhou. Secou, molhou. Secou, molhou. Quanto tempo vai levar para você fazer a rega? Depende das suas condições de cultivo, do seu clima, do seu local, tá? E do substrato que você está usando. E da idade dele. Então, se seca todo dia, tem que molhar todo dia. Se seca de 2 em 2, tem que molhar de 2 em 2. E assim por diante, tá? Vocês têm que estar sempre observando. Podem enfiar o dedão lá dentro ou um palitinho de churrasco para ver se sai úmido ou seco. Saiu úmido, não molha. Saiu seco, molha. E essa é uma planta que não tolera encharcamento, tá? Na hora da rega, a gente tem que regar com muita vontade até a água escorrer bem pelo fundo. Mas o que não pode é um substrato que não drena, que está compactado e a água demora dias e dias para escorrer, para secar. Aí ela não gosta dessa condição. Ela gosta de drenagem muito boa, tá bom? Para ver mais sobre drenagens e vasos, tudo, vou deixar a playlist aqui agora para vocês na direita aqui no vídeo, tá bom? Vão lá e vejam mais sobre como fazer as drenagens nos vasos. Em relação à adubação agora. Adubação. A gente usa adubação aqui o mesmo que a gente vai usar para outras flores de cera. Aqui não tem novidade nenhuma. Então podemos utilizar aqueles adubos solúveis, que a gente usa também em orquídea, aqueles mesmos que usa para orquídea, podem ser usados da mesma maneira para flores de cera, as mesmas formulações. Não tem nenhuma mudança aqui, tá? Então, qual a marca de sua preferência desses adubos que sejam, obviamente, solúveis, que a gente dilui em água e aplica numa dosagem que é uma colherzinha de café por litro de água, é a dosagem máxima que a gente tem que usar. E aí a gente rega essas plantas ou pulveriza com um pouco dessa água de adubo, tá bom? Uma vez por semana ou a cada 15 dias, principalmente nos meses mais quentes do ano. Bom, continuando aqui.
Outra opção são os adubos de liberação lenta e os orgânicos. Inclusive, a gente pode usar em conjunto adubação orgânica com ou adubo solúvel ou adubo de liberação lenta, que é o meu caso aqui. Adubos orgânicos que podem ser utilizados. Podem ser utilizados bocache, por exemplo. No caso, como são vasos pequenos, é uma colherzinha de café rasa no canto do vaso a cada 3 meses, tá? Não mais que isso, senão é muito adubo e pode dar problema. Também pode ser a torta de mamona com a farinha de osso. Nesse caso, a gente faz a mistura prévia de partes iguais de torta de mamona e farinha de osso e depois pega uma colherzinha rasinha dessa mistura e coloca no vaso, tá bom? A cada 3 meses também. E os adubos de liberação lenta podem ser utilizados o do tipo osmocote ou basacote. Então, qualquer um desses aí normalmente funciona muito bem para elas. E a dosagem é poucas bolinhas dessas aqui, tá bom? No caso eu botei dentro da trouxinha, mas poderia botar também direto. No máximo mais 7, 8 nesse vaso pequeno aqui, estourando 10 bolinhas, não mais que isso, tá? E aí o tempo de reaplicação depende do produto que você comprou e o que é indicado pelo fabricante, tá? Tem vários tempos de reaplicação. Então, essas adubações costumam funcionar muito bem. Lembrando, só para finalizar essa parte de adubação, que as aplicações dos adubos solúveis, gente, devem ser feitas sempre mais para meio da tarde, para o final da tarde. Nunca no sol, no horário mais quente do dia, no sol quente, tá bom? E nunca usem aqueles adubos granulados de lavoura. Se usar aquilo, vai dar ruim, vai perder sua planta, vai queimar, ela vai morrer rapidinho. Eles não são indicados para esse tipo de uso, ainda mais em vasos muito pequenos, como é o caso aqui, tá bom? Continuando agora, pragas e doenças. Pragas e doenças é uma planta muito rústica, uma planta muito tranquila de cultivar, uma planta que sofre muito pouco com pragas e doenças. Então, se a gente usa um bom substrato, está numa luminosidade e um ambiente adequado, adubado direitinho, dificilmente essa planta vai ter problemas, né? Mas pode eventualmente ter problemas com pulgões, com cochonilhas. São os problemas mais comuns que atacam as flores de cera e que podem aparecer. E soluções caseiras ou inseticidas naturais costumam resolver bem o problema sem grandes complicações. Nematóide pode atacar essa planta e fazer com que ela fique travada no crescimento, precisando fazer procedimento de replante, remover toda a base da planta e reenraizá-la. Então, tem que ficar muito atento sempre à questão de nematóides, tá bom? Muito importante. Doenças também é uma planta que é pouco atacada por doença, então se a gente cuida bem desses detalhes do cultivo, dificilmente você vai ter problemas com mancha nas folhas ou uma podridão, enfim, tá bom? Basicamente isso. Replantes e divisões para finalizar. O replante quando é que a gente deve replantar nossa disquídea, gente? Quando o substrato estiver velho. Por exemplo, esse aqui está no substrato original que ela veio. Já é uma planta que já foi cortada várias vezes e esse substrato dela já está bem envelhecido, precisando inclusive ser trocado. E como nas flores de cera, normalmente a gente, a não ser que as raízes estejam muito boas, o ideal é sempre a gente fazer o reenraizamento dela. Mas se as raízes estiverem boas, em bom estado, vivas, não tem necessidade de você cortar e reenraizar. Você pode simplesmente limpar e replantá-la num substrato novo, tá bom? O tempo de vida útil do substrato é em média de 2 a 3 anos. É o tempo médio que um substrato desses leva para virar terra, para virar uma terra e começar a compactar, virar humus, daquele que compacta, tá? Época do ano para replantar. Se você está em local quente, você pode plantar o ano inteiro, pode replantar o ano inteiro. Se você está em local onde o frio é intenso, faça o plantio normalmente entre primavera e verão, evitando os períodos frios do ano, onde a planta vai estar mais paradona e pode demorar mais para recuperar ou ter problemas na recuperação. Divisão. Divisão dessa planta, gente.
A divisão dela é muito simples. Como flores de cera de modo geral, é uma planta que a gente faz mudas através de pedaço dos seus ramos, dos seus caules. Então, para a divisão, a gente faz mudas de no mínimo um nó, mas como é muito curtinho, um nó às vezes fica muito curto e para quem não tem muita experiência pode ter muita dificuldade para fazer muda assim. Então, no mínimo 3 a 4 nós, a 5 nós quem for fazer uma muda, ou seja, 3 nós para cima, você já faz uma muda boa dessa planta. 3, 4, 5 nozinhos ou mais. Não precisa fazer uma muda tão curtinha, já que ela tem muito e ela enraiza com muita facilidade, gente, tá bom? Lembrando, e para facilitar o enraizamento, como ela tem muita folha, a gente tem que pelo menos tirar uma parte, pelo menos algumas folhas da base, para poder a gente conseguir colocar o seu caule no substrato e ele poder enraizar, tá? Facilitar. Então a gente tira as folhas da base e coloca e deixa só algumas folhas mais para a ponta do corte que a gente vai fazer a muda. Então 3, 4 nós para cima, a gente já começa a fazer a muda. Quanto maior o ramo, melhor a recuperação dele, tá bom? Basicamente era isso que eu tinha que falar sobre a Dischidia ruicifolia para vocês. E espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, dê aquele joinha bacana, se inscrevam no canal ativando o sininho para receberem as atualizações. Compartilhem com seus amigos e comentem, gente, o que vocês acham. Ah, e lembrando que tem dela no Andro Fútima Plantas, isso mesmo. Essa planta está tanto a variegata quanto a comum, tem disponível lá para venda. Beleza, gente? Então, é isso que eu tinha que mostrar para vocês. No mais, um forte abraço a todos. Até a próxima em Plantas Orquídea Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau. Mais um pouquinho de sua beleza e fui.